Eu me chamo Heráclito e hoje a gente vai dar continuidade à série de vídeos sobre os conceitos fundamentais do Jung. Hoje eu vou falar com vocês sobre complexo. Uma das maneiras que Jung chamava a psicologia dele era justamente psicologia complexa. E é uma das teorizações que está presente desde o começo, desde o teste de associação de palavras. E é uma das teorias do Jung, dos conceitos do Jung, que mais traz a psicologia para a vida do dia a dia, que mais mostra o viés prático e é uma das mais difíceis das pessoas engolirem, extremamente. Porque ao falar de complexo, eu estou desafiando frontalmente uma ideia que é muito arraigada, um preconceito iluminista, né? É aquilo que em filosofia as pessoas diriam que é um eu transparente a si mesmo. Que nós somos unos, indivisíveis, que a nossa personalidade é uma coisa monolítica, uma coisa só. Um eu cartesiano, identificado com o próprio pensamento, ou algo dessa ordem. Mas, já dizia o velho Freud, não somos senhores da nossa própria casa, né? E há uma divisão. Para começar, para começo de conversa, a psicologia profunda, ela se chama psicologia profunda, nas formas que eu chamava a própria psicologia dele, justamente porque há essa divisão entre consciência e inconsciente, o que já faz com que esse eu ele não seja transparente a si mesmo, porque há uma parte que é opaca, que é justamente o inconsciente, há um ponto cego, há algo que não se sabe. E antes de começar a falar especificamente de complexo, eu queria relembrar algumas coisas importantes acerca do conceito de inconsciente. Primeiro que a definição mais simples de inconsciente é que é tudo aquilo que eu não sei, é tudo aquilo que eu desconheço em determinado momento. Construindo a partir disso, o inconsciente ele possui determinadas qualidades que eu sou capaz de perceber indiretamente, pela maneira como ele age, justamente na consciência. Que é o fato dele ser objetivo, e objetivo deve ser entendido como o oposto de subjetivo, para começar a entender, claro, né? As coisas são sempre mais complicadas. E ele é autônomo. O que é que significa ele ser autônomo? Significa que o psiquismo, na perspectiva do Jung, e é uma perspectiva empírica, uma perspectiva que vem da observação dos fatos, da observação da vida, que o inconsciente se comporta da maneira como ele quer, não da maneira como eu quero. Ou seja, ele independe da minha vontade. Ele não pode ser reduzido a um arbítrio, né? Ele não é igual à minha vontade. Então, o inconsciente é tudo aquilo que eu desconheço, é o que eu não sei. Ele é objetivo, ou seja, ele não é subjetivo. Ele não se identifica comigo. O inconsciente não sou eu, não é um pedaço de mim. E isso é muito difícil as pessoas engolirem. E ele é autônomo. A característica de autonomia do inconsciente também significa, e isso o aspecto psicopatológico dá exemplos eloquentes, testemunho eloquente, ele é compulsório, ele é autônomo e compulsório, ou seja, os conteúdos do inconsciente eles têm essa característica de compulsividade. O que é que isso significa? Eu não os controlo. A minha vontade é impotente diante deles. E isso acontece o tempo todo. Só que as pessoas não estão acostumadas a observar isso. E acaba se tornando algo tão corriqueiro que você não se dá conta de que você está sendo vítima. Está sendo vitimado desses automatismos inconscientes. Para usar uma expressão que não é do Jung, uma expressão que é do Fournois, que foi alguém que influenciou bastante o Jung, falo dele em outro momento. Esses automatismos inconscientes dão conta de algo que também é difícil as pessoas engolirem, muito difícil, que é o fato de que é normal e é natural a possibilidade de a psique cindir-se. Ou seja, de que a psique ela não é um todo monolítico, ela não é uma coisa inteiriça. Ao contrário, ela é quebrada em vários pedaços. E mesmo o complexo do eu, que é aquilo que nós identificamos com o afeto do corpo, né? Eu quero mexer minha mão, mexo minha mão. Eu quero mexer minha outra mão, mexo minha outra mão. Que eu identifico comigo mesmo, para usar a expressão do Jung, também é altamente composto e variável. Um exemplo corriqueiro. No momento eu sei o nome de alguém, no momento seguinte eu esqueço.
Você me diz um telefone e eu escutei, mas não prestei muita atenção, e eu sei agora, mas quando eu vou ligar eu me esqueci. Então isso estava no campo da consciência, depois desaparece. Ou alguma coisa mais dramática. Eu estudei muito para uma prova, mas é uma prova muito importante, e isso gera uma tensão psíquica muito grande, e aí todo aquele conteúdo que eu sei, que eu estudei bastante, quando eu chego no lado da prova, desaparece. Eu não sei mais. Ele pertencia ao eu, ele estava associado ao complexo do eu, o ser consciente para o Jung é estar associado ao complexo do eu, e de repente ele desaparece, não está mais lá. Eu termino a prova e ele volta, não adianta mais de nada, né? Já reprovei. E essa característica de sim-disse é o que dá conta justamente da existência de complexo. O complexo para o Jung ele tem nome e sobrenome. Ele chamava de complexo ídeo-afetivo. E o aspecto ídeo-afetivo é uma das coisas que eu vou tentar mostrar para vocês. Uma definição sucinta que o Jung dá de complexo é uma imagem de uma situação psíquica de forte carga emocional. Para o Jung, emoção é sinônimo de afeto e é diferente de sentimento. Só para marcar essa diferença, são coisas diversas, né? Mas quando eu estou falando de afeto ou de emoção, eu estou falando de algo que possui inervação somática, que afeta o corpo. Eu fico ruborizado, eu tenho uma dilatação da pupila, eu suo, eu fico gelado, eu tenho um ataque cardíaco, eu tenho uma alteração da permeabilidade psicogalvânica da pele, que é uma das coisas que eu media no teste de associação de palavras. E há, quando um complexo se manifesta, uma perturbação no curso das ideias. E isso é algo fundamental. Justamente porque os complexos eles têm esse aspecto perturbador. A linguagem psicológica ela tem uma certa dificuldade para descrever isso. Tanto é que, em determinado momento, do volume 8, por exemplo, quando o Jung está falando sobre os complexos, ele fala, talvez o leitor ache que eu esteja falando de uma demonologia primitiva, mas é justamente disso que eu estou falando. E ele utiliza como exemplos de representações folclóricas e mitológicas de complexos, por exemplo, os elfos, ou os próprios demônios, que eram entendidos que possuíam as pessoas, etc. Psicologicamente, a descrição que é dada de maus espíritos ou de demônios, uma demonologia primitiva, ela corresponde precisamente à fenomenologia moderna dos complexos. Ou seja, existem elementos do psiquismo que não estão sob o controle da consciência e que, para piorar a situação, se comportam como personalidades parciais. Percebam como isso é difícil de engolir. A maioria das pessoas tem uma certeza baseada em nada, um preconceito, na verdade, de que elas são a totalidade do seu próprio psiquismo. E não é. As coisas mais banais podem demonstrar o contrário. Eu usei o seguinte exemplo num mini curso que eu ministrei agora há pouco, justamente de introdução. Imagine você que você está está conversando no WhatsApp com o seu crush. E aí a barrinha fica azul e ele não responde. E aí, pelos próximos intermináveis 5 minutos, você é assaltado por uma série de pensamentos que naquele momento você não se dá conta que você não está controlando, mas eles estão acontecendo numa situação muito rápida, em que esses pensamentos te dizem que ele está falando com a outra, que ele não gosta mais de você, que ele não está nem para você, que nunca vai dar certo, que nunca vão sair, e essa série de outras coisas. Depois de 5 minutos, a pessoa responde, estava no banheiro. Por que isso é um exemplo dessa autonomia do inconsciente? Qualquer pessoa que tem o hábito de pensar, não são todas as pessoas que têm esse hábito, ou essa capacidade, vai perceber que pensar é um negócio que dá trabalho. Organizar os pensamentos dá trabalho, se você não tem muita prática. Por exemplo, se eu vou dar uma aula sobre, digamos, Karl Popper. Eu vou pensar na filosofia da mente do Popper, da filosofia do conhecimento, que ele tem Como é que eu vou organizar isso para as pessoas entenderem? Eu vou falar que ele não gosta da teoria aristotélica, do tipo de conhecimento que ele propõe um retorno aos pré-socráticos, que isso é importante para entender aquilo que ele vai falar, que o pensamento é conjectural e que isso é importante, que vai descambar. Perceba que eu tenho todo um trabalho para organizar o meu pensamento.
E que esse pensamento que ocorre quando o seu crush não responde, ele é absolutamente instantâneo e automático. E mais, ele não lhe cansa. O pensamento dirigido, ele tem um gasto de energia. Enquanto esse, que é obsessivo, que você não consegue controlar, ele vai estar acontecendo o tempo inteiro, da maneira que não vai lhe cansar, e ele não corresponde à sua vontade. Porque a sua vontade é que seu crush goste de você. E o pensamento obsessivo que vem, ele vai estar dizendo o oposto. Que ele está interessado na outra, que ele não vai falar mais com você, que ele vai te deixar no vácuo, esse tipo de coisa. De novo, voltando para o nome do complexo. Complexo ideoafetivo. Outra coisa que acontece, o aspecto ídeo, né, são essas ideias que lhe ocorrem, né, são pensamentos obsessivos, que o principal é que esses pensamentos não foram pensados por você, eles lhe aconteceram. Ou vamos supor que você está numa situação difícil e você tenta se acalmar e você começa a tentar ter pensamentos felizes. E de repente, nessa situação de muita tensão, começam a aparecer todos aqueles pensamentos, isso já deve ter acontecido com todo mundo, que só pioram a situação, vai dar tudo errado, não vai dar certo, vai acontecer alguma coisa, e todo esse tipo de negatividade e pessimismo que ocorre com as pessoas. Você conscientemente quer o oposto, quer que as coisas deem certo, mas parece haver uma tendência que é oposta à tendência consciente. Isso funciona como exatamente como aquela representação dos desenhos animados que tem um anjinho de um lado e um diabinho do outro. Algumas pessoas são dois diabinhos. Mas em que você percebe justamente essa tensão. Você tem duas tendências conflitantes, uma tendência consciente e uma outra tendência que lhe aparece. E esse é um fenômeno semiconsciente, porque você está consciente dessa outra tendência, mas essa tendência não é um arbítrio, ela não é a sua vontade. Ela é um dado objetivo, ela é um dado autônomo e ela é um dado compulsivo. É algo que lhe ocorre, não é algo que você tenha produzido pela sua vontade, ao contrário. Essa outra tendência, ela parece se opor àquilo que é a sua vontade. Ela interfere ativamente na sua vontade. Ela age exatamente como o diabinho do desenho do Pato Donald, que aparece aqui e diz, vai lá, faz isso, não sei o quê. E isso gera toda essa tensão que nem sempre é contraposto pelo anjinho. Você tem essas duas tendências. E isso funciona exatamente como uma personalidade parcial. Existe uma série de outros exemplos que podem ser elencados da vida mais cotidiana, mais comezinha, mais ordinária, para você perceber que quando o livro está falando de complexos, a despeito de parecer uma demonologia primitiva, isso é exatamente como se comporta o inconsciente do homem civilizado. E que algumas vezes as pessoas se incomodam com o uso que o Jung faz do termo primitivo e veem nisso algo de um preconceito eurocêntrico, mas ele afirma que o homem civilizado está só a um passo de retornar a essa psicologia que caracteriza a psicologia primitiva. Ou seja, é só uma fina pátina que recobre de consciência, que recobre uma vasta extensão inconsciente, que facilmente pode vir à tona novamente. Basta elevar-se a temperatura dos afetos para que a racionalidade vá para as cucuias. A racionalidade, diz o Jung no Presente e Futuro, não é um dom inalienável das pessoas. Basta ver o que acontece quando as pessoas bebem, basta ver o que acontece quando as pessoas têm raiva. Como rapidamente aparece uma tendência que, em geral, tem um caráter de oposição ou compensação àquilo que é a atitude rotineira. A própria linguagem tem expressões que dão conta desse aspecto objetivo dos complexos. Por exemplo, quando alguém diz, que bicho te mordeu? Veja que a linguagem, ela dá conta de algo objetivo. Está aqui você e está aqui o bicho. E o bicho te morde. E a mordida gera um efeito sobre você. De susto, de raiva, de uma alteração do seu comportamento. Outra expressão que é muito corriqueira, e a linguagem ela tem uma história venerável, ela é rica nessas metáforas, tá atacado hoje. Eu costumava ouvir
expressão quando eu estava na faculdade, mas tu está atacado hoje. O que significa? Você tem uma atitude corriqueira. E por algum motivo, sabe-se lá Deus o quê? Justamente nesse dia, parece que você não é você. Parece que há uma outra vontade que está agindo sobre você. A crença medieval numa possessão demoníaca, numa possessão de espíritos, é uma maneira mitológica, é uma maneira metafórica de dar conta de uma realidade objetiva e palpável e cotidiana de que a nossa vontade ela é profundamente suscetível de ser deslocada por outros complexos que existem no nosso psiquismo e que são objetivos, autônomos e compulsivos. E que, como eu disse, é um aspecto da teoria do Jung que é muito difícil de ser engolido como algo corriqueiro. Eu acho até que o pseudo-misticismo que se cria de deslocar a coisa em vez de um aspecto prático, cotidiano, para algo que diz respeito aos astecas ou alguma coisa do passado, seria justamente uma resistência para abdicar dessa posição que a nossa sociedade colocou a razão, essa entronização da razão, da vontade do indivíduo, né? Porque fica muito complicado advogar esse individualismo, esse subjetivismo, quando você imagina que em você mesmo há uma divisão e que a sua vontade não impera em você. O Jung usava até um exemplo muito interessante. Eu creio que é no Psicologia e Alquimia, que ele falava: imagine que você é o rei de um reino, mas você não sabe a extensão do seu reino. Você não sabe quem mora no seu reino. E sempre que você vai andar a cavalo para o seu reino, você encontra pessoas que você nunca viu, locais que você nunca andou e gente que nem lhe conhece. Logo, seria muito mais sensato falar que ao invés de um rei, você é habitante de um local muito pequeno, cercado por uma vasta área desconhecida, cheio de locais e gente que você não tem nenhum controle. Então isso desentroniza esse aspecto da razão. O Jung chamava o inconsciente, de novo no Presente e Futuro, é um texto que é muito pouco lido, mas que eu acho muito importante, que ele chamava o inconsciente, especificamente nesse texto, eu nunca vi em outros locais, a não ser separado, de fator irracional, existencial, inalienável. Essa terminologia, que muito me apetece, dá conta justamente de que, primeiro, essa divisão é uma divisão estrutural e estruturante, ontológica, fundamental. Para usar a expressão em alemão, Freud também gostava desse Spaltung, essa divisão e esse aspecto irracional, que não está simplesmente enterrado, que não precisa ser escavado para ser encontrado, como ele fala no Tipos. Ela se manifesta o tempo inteiro, há o tempo inteiro lacunas na consciência que se manifestam, e essas manifestações elas dão conta da psique, da capacidade natural da psique de se dissociar. Como eu já falei no outro vídeo, para o Jung isso é fundamental, patológico é sinônimo de insólito, de exagerado. Então essa tendência natural da psique à dissociação, por exemplo na esquizofrenia, ela parece de uma maneira tão exagerada que algumas vezes é impossível até identificar um complexo que seja o centro da consciência. Pode haver tantos complexos que você vai ter uma cisão tão complexa de personalidade que você já não tem mais alguma estrutura que organize a adaptação. Porque a consciência é isso, é um fenômeno momentâneo de adaptação. Você não tem mais esse complexo que funciona para adaptar você a essa dupla realidade, interna e externa. O Jung até gostava de um exemplo, justamente no volume 8, ele fala de uma historinha sobre os elfos, que um fazendeiro resolveu tentar educar e cristianizar os elfos, e a primeira coisa que ele fez foi ensinar o Pai Nosso. E na primeira vez que os elfos foram repetir, eles disseram: Pai Nosso que não estás no céu. O que dá conta justamente desse aspecto irracional, e dá conta de algo fundamental, que a razão ela não é capaz de subjugar a irracionalidade. A irracionalidade é impermeável a esse aspecto racional da vida. Mas eles não são simplesmente opostos, eles são complementares. Bom, era isso que eu tinha para falar com vocês sobre a teoria dos complexos. Eu vou deixar linkado aqui embaixo os outros vídeos dessa série. E logo logo eu vou fazer uma série de vídeos sobre outro autor que eu gosto muito, que é o Joseph Campbell.
Obrigado, curtam aí o vídeo e deem uma inscrição no canal.